Fala, galerinha, beleza? Estamos de volta aqui para o nosso segundo horário, nosso segundo time da disciplina de física. E a gente está de volta para falar ainda sobre as máquinas simples, ainda sobre as máquinas complexas também, beleza? Meus queridos, na aula de hoje, no nosso encontro de hoje, a gente vai continuar trabalhando com esse tema de máquinas simples, envolvendo as máquinas que funcionam a partir da aplicação de uma força e, consequentemente, a partir da geração de uma energia mecânica. No primeiro horário, a gente conversou sobre as alavancas, não foi? Agora, a gente vai dar continuidade falando das rodas, roldanas e alavancas. Bora lá para esse tema? Para a gente começar, a gente vai abordar primeiro as rodas. O que são rodas, professor? Roda também é uma máquina simples, tá? E é uma das máquinas que mais causou impacto, mais gerou impacto no cotidiano do homem. Por quê? Porque essas rodas, elas facilitaram a locomoção, tá? A locomoção de objetos, a locomoção do próprio homem e também a locomoção de animais, tá? Então, como essa locomoção ela impactou na vida do homem, a roda ela possibilitou isso. Então, por isso, foi uma das máquinas simples que mais gerou impactos. Por exemplo, antes eu me deslocava através de animais. Então, a locomoção ela era debilitada porque de uma cidade para outra, mesmo sendo uma cidade relativamente perto, demorava alguns dias para chegar lá. Porque o animal ele não tem a mesma estrutura que um veículo. Então, ele não aguenta a mesma locomoção que um veículo. Você pode seguir uma viagem daqui para o litoral sem parar, se você quiser. Mas o animal não. Ele não ia aguentar uma locomoção dessa sem parar. E as viagens, antigamente, não eram como hoje em dia. Você leva só uma mochila, você leva uma mala, às vezes você leva só algumas roupas ali mesmo, né, numa sacola, alguma coisa do tipo. Mas antes você tinha que levar alimentos, você tinha que levar cobertas, você tinha que levar outras roupas, porque as viagens elas duravam mais dias. Então, por isso que essas rodas elas são máquinas, foram máquinas que mais geraram impactos na vida cotidiana, tá? Elas geraram impacto porque elas facilitaram o deslocamento. E como é que elas facilitam o deslocamento? É importante a gente lembrar disso. Olha só. Elas diminuem o atrito com o solo. Lembra lá do caso, né, que eu falei, que eu citei, lá dos Flintstones, né? Lá no desenho animado, a roda das bicicletas, a roda dos carros, a roda seria um quadrado, na verdade. Seria um triângulo. Então, lá no desenho animado, eles faziam a crítica quanto a isso, né? De que o homem das cavernas ainda não tinha a ideia de que polindo aquela pedra, você teria uma movimentação melhor, certo? Aí aqui, jovens, eu vou perceber que o atrito ele será diminuído. Por quê? Porque o formato do objeto ele agiliza essa movimentação. Ele torna a movimentação mais fácil. Então, quando você acelera um veículo, o que acontece? O veículo ele empurra o solo para trás, ele executa uma força para trás
tá? E essa força, normalmente, é maior que a força de atrito. E por isso que ele consegue se mover. Porque a força de atrito, como a gente já trabalhou forças antes, ela é uma força que tende a ser contrária ao movimento. Ela tende a se opor ao movimento. Por isso que o objeto, ele permanece parado ou ele para devido ao atrito. Então a roda, ela vai produzir uma força bem maior que a força de atrito para que eu tenha a realização de movimento pelo objeto. Perfeito? Galerinha, e as roldanas? O que são roldanas? Bora lá. As roldanas são diferentes de rodas por quê? Porque a roda, ela é uma estrutura sem espaços para você preencher com outra estrutura. Professor, como assim? Sem espaços? Imagina um pneu. Dá para você colocar alguma coisa na parte externa do pneu? Na parte que o pneu tem contato com o solo? Não dá. Não tem espaço para colocar nada. As rodas das carruagens também não. Você não tem espaço para colocar nada. Agora, numa roldana você tem. Numa roldana você possui os sucros ou mancal, que é um ponto onde você pode acoplar uma corda à roldana. Então você já deve ter percebido, para quem faz academia, que as polias das academias, elas têm um espaço por onde a cordinha, o fio do aparelho, ele vai ser acoplado. Nos mastros, né, nos navios, você tem também roldanas como essas, que você vai observar espaços por onde essa corda, ela também vai passar. Esses espaços nós chamamos de sucro ou mancal. Beleza? Sucro ou mancal. Perfeito? Esse sucro ou mancal, ele diferencia as roldanas das rodas. Detalhe que essas roldanas também podem se chamar polias, tá? Essas roldanas também podem se chamar polias. E a partir de agora, eu quero que você saiba analisar, saiba considerar quando é que eu tenho roda, quando é que eu tenho polia. Roda, você não tem como encaixar, como acoplar uma corda nela. Você não tem sucros, você não tem mancal. Já as roldanas você possui um espaço que eu posso acoplar uma corda, que eu posso colocar, inserir uma corda passando pelo centro, pelo interior dessa roda, que nesse caso é uma roldana, né? Muito utilizadas nas academias, por exemplo. Perfeito? E agora a gente vai observar duas classificações de roldanas. Nós temos as roldanas fixas e as roldanas móveis. O que vai diferenciar de cada uma, professor? Bora lá. A roldana fixa, ela é uma máquina simples, como todas as outras máquinas. Então, a roldana fixa, ela tende a diminuir, facilitar a realização de um trabalho, tá? Facilitar a realização de um trabalho, diminuindo
o esforço diminuindo o trabalho que você vai realizar. Essa diminuição do trabalho, ela acontece mudando a direção de aplicação da força. Como assim, professor? Bora lá. Bora entender esse processo. O objeto, ele tem uma determinada massa, certo? Esse objeto, ele está sendo aplicado sobre ele uma força da gravidade, que é a força que nós chamamos de força-peso. Não é isso? Então, a força-peso é uma força que ela é aplicada sobre corpos que vão possuir determinada massa e estão inseridos dentro de um campo gravitacional. A gente conhece essa força porque a gente já estudou antes, né? E, jovens, essa força, ela é aplicada para baixo. Correto? Essa força é aplicada para baixo. Essa força que nós vamos chamar de força-peso. Força-peso. Quando eu, do outro lado da rodana fixa, aplico uma força, veja só, eu vou aplicar uma força para baixo. Puxando essa corda. Então, essa daqui é a força externa que eu vou aplicar. Essa força externa que eu estou aplicando, ela vai fazer com que o objeto suba. Ela vai fazer com que o objeto suba. Então, o objeto agora, olha só, vai se mover para cima. Então, se antes a força era aplicada para baixo, agora ela será aplicada para cima. Porque o objeto vai começar a subir. Então, a rodana fixa, ela só muda a direção da força. Ela só altera para onde essa força está sendo orientada. Aí o objeto, olha só, vai começar a se movimentar para cima. Se a gente for analisar matematicamente esse processo, a força externa, que é a força F, ela terá o mesmo valor da força-peso do objeto. Ela tem o mesmo valor. Se o objeto ele aplica uma força de 100 newtons, como aí na imagem, a força que eu tenho que aplicar para movimentar o objeto também tem que ser de 100 newtons. Tá bom? Então, a força necessária para movimentar, para equilibrar o objeto, tem que ser uma força igual à força aplicada por mim. Certo? Professor, por que o senhor disse que ela é bem comum nas academias? As rodanas fixas são comuns nas academias, por quê? Porque se eu quero colocar ali 10 quilos, eu quero elevar 10 quilos. Então, eu quero puxar esses 10 quilos. Nas academias, eu tenho rodanas fixas porque elas não mudam o valor da força. Elas não diminuem a força sobre o objeto. Ou seja, elas não vão diminuir a massa que eu estou pegando. Eu vou continuar pegando os 10 quilos. Ela só vai mudar o sentido da força. Se o objeto ele aplica uma força para baixo,
Quando eu realizo o exercício, eu puxo o objeto para cima. A tendência desse objeto não era descer, já que ele está aplicando a força para baixo, pois quando eu aplico uma força, o objeto sobe. Então mudou a direção da aplicação da força do objeto. Certo? Ela só realiza essa alteração. Eu só mudo a direção de aplicação da força. Professor, e a roldana móvel, que é a outra que o senhor falou? A gente vai já explicar ela, mas essa roldana, eu já vou adiantar logo, ela diminui a força. Ela é muito utilizada na construção civil. Por esse motivo, por diminuir a força. Tá bom? Vou te dar 2 minutinhos nessa telinha e a gente volta depois dos 2 minutos. 2 minutinhos na tela. Vamos lá, jovens. Dando continuidade aqui, a gente vai para a próxima roldana. Olha só. A próxima roldana, ela é móvel. Professor, por que ela é móvel? A roldana fixa, se a gente voltar aqui, você vai perceber que essa roldana, ela é presa numa estrutura. Por isso que ela é considerada fixa. Ela é fixada numa estrutura. Já as roldanas móveis, elas não são estruturadas. Tá? Você pode ter uma roldana fixa na situação. Essa daqui é fixa. Porém, quem nós estamos estudando? Nós estamos estudando essa roldana aqui. Essa roldana aqui, ela é móvel. Você observa que ela não está fixada em nenhum ponto. Ela só está fixada no objeto. Beleza? E aí, professor, o que a gente vai fazer? Nesse caso, essa roldana aqui,
ela é diferenciada, tá? Por quê? Porque ela é uma roldana que diminui a intensidade do esforço. Ela diminui a força que eu preciso aplicar. Tá bom? Ela facilita o trabalho de que forma? Não mais mudando a direção da força, mas sim mudando a sua intensidade. Por que que ela facilita o processo? Porque a força aplicada para elevar o objeto é reduzida pela metade para cada roldana móvel que eu tenho. Professor, então quer dizer que para cada roldana móvel que eu tenho na situação, a força que eu vou aplicar é reduzida pela metade? Exatamente. Então você vai seguir essa expressão aqui, ó. Força externa F, ela é igual ao peso do objeto sobre 2 elevado a N. Quem é esse N, meus queridos? É o número de roldanas móveis. Então, se eu tenho uma roldana móvel, 2 elevado a 1. Se eu tenho 2 roldanas móveis, 2 elevado a 2, que dá 4. Se eu tenho 3 roldanas móveis, 2 elevado a 3, que dá 8. Então, quando eu tenho uma roldana, a força é diminuída pela metade. Quando eu tenho 2, a força é dividida por 4. Diminuída 4 vezes. Quando eu tenho 3 roldanas, a força fica 8 vezes menor. E assim por diante. Tá bom? Vamos exemplificar aqui, olha só. Eu já identifiquei que essa roldana aqui de baixo, ela é uma roldana móvel. Beleza? Então, o objeto terá sobre ele uma força peso. P. Perfeito? Observe que essa roldana móvel, ela tem um sulcro que conecta aí uma corda a ela. E essa corda, como ela tem 2 braços, olha só, esse peso ele vai ser dividido para cada braço. Então, se o meu peso inicialmente do objeto é 100 newtons, cada braço da corda vai receber 50 newtons. O braço da corda que chega para mim, para que eu aplique a força, é o braço de 50 newtons. Então, a força externa que eu tenho que aplicar para mover o objeto é uma força de 50 newtons. Porque o que foi transmitido para mim foi esses 50. O que chega para que eu execute a força foi os 50. Bom? Então, esses 50, olha só, são transmitidos para cá. A polia móvel muda a direção da força e o que chega para mim são só os 50. Esse outro 50 aqui se coloca na conta da roldana fixa, perdão, na conta da roldana móvel. Beleza? Você não precisa considerar ele. A roldana móvel é que cuida desses outros 50 newton. Tá bom? Jovens,
Vou de novo dar 2 minutinhos para vocês e aí a gente volta para a próxima máquina simples. Plano inclinado, né? 2 minutinhos. Continuar nossa aula para a gente trabalhar aqui ainda com as roldanas, né? Observe a situação e aí veja que quando a roldana é fixa, o rapazinho ele tem que aplicar uma maior força, né? Você observa até na expressão dele de que ele está com expressão mais preocupada. Já na roldana móvel, como a força é diminuída pela metade, ele já não precisa aplicar tanta força assim. Então, ele já está achando mais fácil a movimentação do objeto. Só aqui para você observar como as roldanas elas são diferentes durante a sua aplicação da força. Ok? Vamos estudar ainda as roldanas ou polias com os seus acoplamentos. O que eu posso considerar, professor, que é um acoplamento? Galerinha, um acoplamento, o termo acoplamento, refere-se à união de polias. Tá? Então, quando eu unir polias de formas, olha só, de maneiras, ou por uma correia, ou por engrenagens, pelos seus próprios dentes, eu estou gerando acoplamentos, tá? A gente percebe isso, por exemplo, no motor de veículos. A gente percebe isso também em bicicletas, em relógios. E esses acoplamentos, eles são presentes em diversos maquinários do nosso dia a dia. Eles podem ser classificados de duas maneiras. Acoplamento por correia e acoplamento por engrenagem. Professor, qual é a diferença de cada um deles? A diferença será no sentido de movimento deles. Vamos estudar aqui o primeiro tipo de acoplamento, que é o acoplamento por correia.
quando o acoplamento ele é por correia, a gente vai analisar o seguinte. A gente vai observar que essas polias, elas são unidas por uma corrente que as prende. Ou seja, por uma correia. E como elas estão unidas por uma correia, se uma das polias se movimentar no sentido horário, a outra também tem que se movimentar no sentido horário para a gente permanecer com esse movimento de acoplamento. Por exemplo, não faz sentido a catraca e a roda da bicicleta, ou a catraca e a coroa, elas se moverem em sentidos opostos. Tá bom? Não faz sentido a catraca e a coroa se moverem em sentidos opostos porque elas estão presas por uma corrente. Então, se o giro da coroa será no sentido horário, à medida que eu vou pedalando, a catraca vai ter que girar no sentido horário também. Se a coroa girar no sentido anti-horário, a catraca também tem que girar no sentido anti-horário. Então, elas sempre vão girar no mesmo sentido. Ok? Sempre vão girar no mesmo sentido. Perfeito? Já, olha só, o acoplamento por engrenagem será diferente. A gente vai já falar sobre esse acoplamento, tá? Vou dar 2 minutinhos para vocês e a gente volta depois desses 2 minutinhos, tá? 2 minutos. Vamos lá, galerinha. Voltando aqui, a gente vai falar agora do próximo acoplamento. Acoplamento por engrenagem. Professor, o que torna uma polia acoplada por engrenagem? É porque agora essa união de polias, ela vai acontecer por seus dentes. Tá? Eu vou unir as polias pelos seus dentes. E polias com dentes nós chamamos de engrenagens. Agora, galerinha, elas não vão girar no mesmo sentido. Elas vão girar em sentidos opostos.
ambos, porque uma vai forçar o movimento da seguinte. Então, por exemplo, se essa primeira polia ela gira no sentido horário, a segunda terá que girar no sentido anti-horário, respectivamente. Se tivesse uma terceira aqui, iria girar contrária a ela. Por quê? Porque elas sempre vão efetuar movimentos nos sentidos opostos. Essas polias, elas são mais presentes onde, professor? Elas são mais presentes em relógios, por exemplo. Tá? As engrenagens de relógios são as principais localidades que a gente encontra esse tipo de acoplamento. Beleza? Nos motores de veículos também possuem engrenagens, que essas engrenagens, elas acabam se acoplando por seus dentes, promovendo aí um acoplamento por engrenagem. Ok? Vou te dar mais 2 minutinhos, tá? Para a gente partir para o próximo tópico, que é o de planos inclinados, então. 2 minutos. Olha só, plano inclinado, ele é uma superfície plana, certo? E essa superfície plana, ela tem uma leve inclinação. Por isso o nome dessa máquina simples chamada de plano inclinado. É uma rampa, por exemplo. A aplicação prática para esse plano inclinado é uma rampa. Então, você tem aqui uma superfície plana, perfeitamente lisa, e em relação ao eixo horizontal, você tem uma leve inclinação, um leve ângulo, ok? Aí, galerinha, essa inclinação ela é importante para a gente por quê? Porque quanto menor a inclinação, veja só, quanto menor for a inclinação,
menor o esforço que você vai precisar para se mover nessa inclinação. Ok? Então, quanto mais eu aumento essa inclinação, maior será o esforço. Tá? Tem até um meme atualmente, né, que é o meme lá do 91 graus, né? Se você tem aí um ângulo de 91 graus, os bodes, eles conseguem subir, né? É um memezinho da internet do 91 graus. Só que aí você tem um plano inclinado também. Só que esse plano quase que reto, ele tem um maior esforço, já que a inclinação dele é muito grande, tá bom? Então lembre-se, quanto menor a inclinação, menor o esforço para subir esse plano inclinado, certo? Essa redução do esforço também é usada na fixação de parafusos em paredes e no escoamento de água. Por exemplo, um parafuso, a fixação dele acaba se tornando mais prática, acaba se tornando mais fácil. Por quê? Porque a superfície dele é pontiaguda. A superfície dele lembra um plano inclinado. Então, o esforço para que a gente tenha a aplicação de força que possa fixar esses parafusos é bem menor. Se ele fosse uma estrutura reta, uma estrutura retilínea sem inclinação, uma estrutura paralela, você já teria uma fixação com mais dificuldades. E no escoamento de água também. Por quê? Porque a água, ela sempre vai buscar o ponto de menor altura. Ela sempre vai buscar o ponto de maior equilíbrio. E esse ponto seria um ponto mais próximo da inclinação. Tá? Então, a água, ela sempre vai descer no caso de termos um plano inclinado. Certo? Bom, jovens, para a gente continuar aqui, a gente trabalha com algumas questões, para a gente conseguir verificar os nossos conhecimentos. Então, vamos aqui para a nossa primeira questão de hoje, que diz o seguinte: são vários os exemplos de máquinas simples que facilitam a vida diária. O que são máquinas simples? Então, ele quer saber da gente qual a melhor definição para máquinas simples. Primeiro, eu disse que as máquinas, para serem simples, elas são instrumentos que elas necessitam da aplicação de uma força e essa força produz uma energia mecânica. Esses instrumentos, esses equipamentos, eles produzem uma energia do movimento. Lembre que a energia mecânica são energias relacionadas ao movimento. E são ferramentas, são instrumentos, equipamentos que nos permitem, com uma pequena aplicação de força, facilitar a execução de tarefas simples, de tarefas diárias. Tá bom? Então, a melhor alternativa seria a da letra C, não é isso? São ferramentas ou instrumentos que facilitam o trabalho e a execução de tarefas simples do dia a dia. Professor, por que não pode ser a letra A? Lembra que eu estou trabalhando com energia mecânica. Aqui na letra A, ele diz que são equipamentos eletrônicos. Não tem energia mecânica nesse caso. A energia aqui, na situação da letra A, seria uma energia elétrica. Elétrica, né? Letra B. São equipamentos que nos permitem aplicar
a maior força para movimentar os objetos. Ele errou ao falar que seria a maior força. Na verdade, para corrigir aqui, você tem que dizer que seria a menor força. Letra D. São dispositivos que podem facilitar ou dificultar. Na verdade, não. Eles não dificultam, tá? Eles só facilitam a realização das funções diversas. Perfeito? Então, o gabarito correto seria letra C de canal Educação. Vamos lá para a próxima questão, né? Questãozinha 2. Correlacione as situações e os objetos descritos na primeira coluna com as denominações das máquinas simples da segunda coluna. Então, a primeira coluna você tem aqui 1, 2 e 3, e na segunda coluna você tem os espaços para preencher com as máquinas simples e a sua situação. Bora lá. A primeira afirmativa diz, o primeiro caso diz, a utilização de uma tesoura para cortar um pedaço de papelão. Lembra lá da tesoura, né? A tesoura, galerinha, ela seria uma máquina simples de classificação alavanca. Ela é uma alavanca. Porém, a tesoura, ela tem um ponto central que é um ponto de apoio, um ponto fixo que prende as lâminas dessa tesoura. Então, a tesoura, por ter um ponto fixo no centro, ela faz o papel de uma alavanca interfixa. Interfixa, o ponto fixo está no centro. Então, não pode ser a letra A, não pode ser a letra D e também não pode ser a letra E. 2. A utilização do carrinho de mão para carregar pedras. O carrinho de mão, galerinha, também faz o papel de uma alavanca. Porém, esse carrinho de mão, a alavanca, carrinho de mão, seria uma alavanca do tipo interresistente. Porque os objetos que eu quero levar e que aplicam uma força resistente, eles se encontram no meio desse carrinho de mão. Então, eles aplicam a força resistente no centro do braço da alavanca. Então, seria interresistente, você coloca 2. Não podemos marcar a letra B de bola, vamos marcar novamente a letra C de canal Educação. Tá? 1 e 2 são as duas últimas lacunas. Para finalizar, só para a gente ter certeza, a pinça facilita a retirada dos pelos da sobrancelha. A pinça é uma alavanca interpotente. Por quê? Porque você aperta a pinça no centro. Então, naquele ponto que você aperta, é o ponto de força potente. Por ele estar no centro, é um ponto central que eu aplico a força potente. Então, ela é interpotente. Ficamos com 3, 1 e 2. Então, o gabarito seria letra C mesmo. Ok? Próxima questãozinha, questãozinha 3. Vamos ter o seguinte caso. A ilustração seguinte mostra o deslocamento dos remadores em um lago, sendo que os remos são considerados alavancas. Aí você observa a imagem e verifica que você tem realmente alavancas, né? Você tem uma estrutura rígida que em uma das pontas você aplica uma força e na outra ponta a água aplica outra força.
E, além disso, você tem um ponto fixo, que é o ponto em que esses remos estão presos na embarcação. Tá bom? Vamos observar as seguintes afirmativas. Um estudante, ao analisar essa situação na margem do lago, afirmou que, bora lá, 1. A alavanca é do tipo interfixa. A alavanca na situação tem um ponto de apoio no centro do braço? Bora ver na imagem. Os rapazes estão aplicando uma força nesse ponto aqui. Esse ponto é considerado potente. A água aplica uma força no outro lado do braço da alavanca. Seria um ponto resistente. E nesse ponto que eu tenho o braço preso na embarcação, seria o ponto de apoio. Então, como o ponto de apoio fica no centro, eu realmente tenho uma alavanca do tipo interfixa. Primeira, pode considerar. 2. O ponto fixo da alavanca encontra-se na água. Não. O ponto fixo da alavanca encontra-se conectado à embarcação. 3. O braço da força resistente é menor que o braço da força potente? Bora lá. O braço da força resistente seria todo esse braço aqui, ó. Toda essa estrutura aqui. Então, esse é o braço da força resistente. O da força potente está aqui do outro lado. É um braço bem menor. Na questão, ele diz que o braço da resistente é menor do que a da potente. Então, ele errou, né? 3 também não é a nossa afirmativa correta. E agora, professor? Quarta afirmativa. A força da água sobre o barco é menor que a exercida pelos remadores. Olha só, a força da água sobre o barco é menor do que a exercida pelos remadores? Veja só, eu quero movimentar o barco, certo? Para movimentar o barco, a força que esse barco sente da água tem que ser menor, porque a água ela cria uma resistência, não é? Então, se ela cria uma resistência, quanto maior for essa força de resistência da água, menos eu vou conseguir me mover. Quanto maior for a força de resistência da água, menos eu consigo me mover. Então, realmente, eu preciso ter uma força menor na água para conseguir mover o meu barco. Beleza? E é isso que diz a afirmativa 4, né? A força da água sobre o barco é menor que a exercida pelos remadores. Então, os remadores, eles acabam exercendo muita força, pois a água exerce uma força menor. A gente gabarita, então, a letra B de bola. 1 e 4. Só para a gente analisar, a questão do braço também faz muito sentido, tá? Quanto maior for o braço, menos força você precisa aplicar. Quanto menor for o braço, mais força você precisa aplicar. Beleza? Então, meus queridos, ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Respondemos aí 3 questõezinhas, né? Nos próximos encontros, a gente vai estar abordando também outras temáticas envolvendo a física mecânica. E a gente vai ficando por aqui na aula de hoje. Até o próximo encontro, galerinha. Fiquem com Deus e tchau, tchau.